Você nem percebe, mas sua fé está sendo roubada neste exato momento. Existem 5 ladrões que estão drenando sua fé silenciosamente. Você conhece algum? O maior ataque do inimigo não é contra sua família nem contra suas finanças, é contra sua fé. Se sua fé está fraca, existe um motivo, e eu vou te revelar agora. Tem algo entrando na sua vida sem permissão e destruindo sua fé sem você notar. Vivemos tempos em que a fé está sendo atacada como nunca antes. Mas não é apenas o inimigo espiritual que tenta destruir a fé. Existem verdadeiros saqueadores, ladrões que tentam roubar, enfraquecer, distorcer ou até matar a fé que Deus colocou dentro de você. Jesus nos alertou sobre eles. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Mas esses saqueadores não chegam com violência explícita. Eles chegam com distrações, enganos, mentiras, dúvidas, tentações e pesos que você nem percebe que carregou. Este esboço revela os 5 maiores saqueadores da fé e como vencê-los com base 100% nas Escrituras. Prepare-se, porque este tema não é apenas profundo, é urgente. Vamos entender o que é roubar a fé. A fé não é como um diamante inquebrável. Ela é viva e pode ser fortalecida ou enfraquecida. A Bíblia mostra que a fé pode crescer. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. A fé pode naufragar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. A fé pode ser roubada. Mateus capítulo 13, versículo 19. Jesus disse que, quando a palavra é semeada no coração, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Mateus capítulo 13, versículo 19. Ou seja, a fé é sempre o alvo. Se a fé é o elemento que ativa milagres, salvação, portas abertas, cura, restauração e vitória, então não é surpresa que o inimigo faça de tudo para atacar justamente esse ponto. Quem é o primeiro saqueador? É a dúvida sutil. A dúvida é o ladrão mais silencioso de todos. Ela não chega gritando. Ela sussurra. Ela diz: será mesmo que Deus vai fazer? Será que Deus ainda se importa? Você não está esperando por algo impossível? A Bíblia afirma: aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense que alcançará coisa alguma do Senhor. Tiago capítulo 1, no versículos 6 e 7. Dúvida não impede Deus de agir. A dúvida impede você de receber. A primeira estratégia do inimigo no Éden foi gerar dúvida. Foi assim que Deus disse. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A dúvida não destrói a fé de uma vez. Ela fura o reservatório da fé até secá-lo. O que devemos fazer para vencer este saqueador? Com a certeza e não com a emoção. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quanto mais palavra, menos espaço para dúvida. Qual é o segundo saqueador? É o pecado não confessado. Nada rouba a confiança na presença de Deus como o pecado escondido. O salmista disse: enquanto calei os meus pecados, meus ossos envelheceram, minha força se tornou em sequidão. Salmo de número 32, versos 3 e 4. O pecado não confessado cria culpa, distância, exaustão espiritual, pesos mentais, desânimo para orar, bloqueios na adoração e falta de autoridade. Por isso, a Bíblia alerta: lancemos fora todo o peso e o pecado que tão facilmente nos assedia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A fé precisa de liberdade para crescer. O pecado é como amarras nos pés. O que devo fazer para vencer estes saqueadores? 1 de João capítulo 1, versículo 9, é a arma. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não é vergonha confessar. Vergonha é continuar preso. O arrependimento restaura a força da fé. Qual é o terceiro saqueador? O medo paralisante. O medo é o oposto da fé. A fé diz: Deus pode. O medo diz: e se não dar certo? Quando Pedro andou sobre as águas, foi o medo que o afundou. Vendo o vento, teve medo e começou a afundar.
Mateus capítulo 14, versículo 30. O medo não destrói o milagre de Deus. O medo destrói a sua capacidade de continuar caminhando até Ele. A Bíblia declara: Deus não nos deu espírito de medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Ou seja, medo não é sentimento, é espírito. Um espírito que tenta sequestrar a sua fé. Como vencer este saqueador? Com o amor. No amor, não há medo. O perfeito amor lança fora o medo. 1 de João capítulo 4, versículo 18. Quanto mais você entende que Deus te ama, menos você teme o futuro. Quem é o quarto saqueador? As vozes negativas. A fé é alimentada pelo que ouvimos, a incredulidade também. Israel poderia entrar na terra prometida, mas não entrou. Por causa de quê? Das vozes dos 10 espias. Não poderemos subir. Números capítulo 13, versículo 31. Aquelas palavras contaminaram uma nação inteira. As vozes erradas são saqueadores da fé. Hoje essas vozes são pessoas tóxicas. Notícias que só geram medo. Conversas sem esperança. Críticos e influenciadores negativos. Amigos incrédulos. Redes sociais que apenas drenam sua fé. Paulo disse: as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. E mais, quem anda com sábios será sábio. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Como vencer este saqueador? Cerque-se de vozes espirituais, bíblicas e edificantes. Ouvir a pessoa errada pode quebrar a fé certa. O quinto saqueador é o cansaço espiritual. Este é um dos mais perigosos, porque não parece pecado, não parece incredulidade, não parece rebelião. É apenas cansaço, mas esse cansaço gera falta de oração, falta de leitura, falta de vigilância, falta de paixão, falta de resistência, falta de foco, falta de sensibilidade espiritual. A Bíblia revela: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. O cansaço não rouba a fé de uma vez. Ele rouba a perseverança, que é o combustível da fé. Jesus sabia tanto disso, que disse aos discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. A carne fraca sempre tenta sequestrar um espírito disposto. Como vencer este saqueador? Renovando as forças no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Como proteger sua fé dos saqueadores? Agora que identificamos os ladrões, vamos ver como blindar a fé. Primeiro, fé é uma planta, precisa de cuidados diários. Regar, palavra. Nutrir, oração. Proteger, vigilância. Podar, arrependimento. Iluminar, adoração. Cercar, boas companhias. Segundo, alimente a fé, mas também fome é dúvida. Dúvida só cresce se você alimentá-la. Terceiro, submeta suas emoções à verdade. A fé não depende do que você sente, depende do que Deus falou. Quarto, desligue as fontes de incrédulo. Se algo está alimentando seus medos, corte imediatamente. Quinto, seja radical com o pecado. O pecado só cresce quando é tolerado. Oitavo, a fé que os saqueadores não conseguem tocar. Existe um nível de fé que o inimigo não consegue destruir. A fé firmada na rocha. Jesus disse: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Mas a casa não caiu, porque estava edificada na rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25, quando sua fé está firmada em Cristo. Nenhuma dúvida te derruba, nenhum medo te paralisa, nenhuma voz negativa te desvia, nenhum pecado te domina, nenhum cansaço te vence. A fé baseada em emoções é frágil. A fé baseada em Cristo é indestrutível. Nono, o chamado final. Reconstruindo a fortaleza da fé. Deus está levantando uma geração que não será saqueada. Uma geração firme, vigilante, cheia de convicção, cheia de coragem,
cheia de paixão, cheia do Espírito, inabalável. O que o inimigo tentou roubar, Deus vai restaurar. Hoje começa a sua reconstrução. Declare: nenhum saqueador terá acesso à minha fé. E então construa diariamente o altar que mantém sua fé viva. Palavra, oração, obediência, adoração, santidade, perseverança. Essa é a fé que transforma. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que nenhum saqueador pode roubar. Se esta palavra falou com você, declare nos comentários: minha fé não será saqueada. E compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tem alguém que precisa ouvir isso hoje. Não permita que esta mensagem pare em você. Repasse agora para alguém que está tendo a fé atacada. Clique em inscrever-se para continuar recebendo palavras que blindam a sua fé. Se esta mensagem te despertou, deixe seu like e ative o sininho para receber mais vídeos como este. A batalha pela fé é diária. Junte-se à nossa comunidade e fortaleça-se com a palavra todos os dias.